Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por mais esta grande oportunidade que temos de vir à tua casa, poder, ó Deus vivo, te adorar, agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que tem nos concedido, e mais esta noite nós estamos aqui, ó Pai, para ouvirmos o recado do Senhor para cada um de nós. Dê-nos um espírito pronto para ouvirmos, ó Pai, para que saiamos daqui melhores do que entramos, um pregador ungido, abençoado a nosso favor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém? Amém. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor. O nosso boa noite a todos que nos acompanham pela nossa página na internet. Vamos começar cantando número 110. Esse é Fá maior. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. 110. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus. Graças a Deus. Vamos ainda o 102. Tenho em Jesus, mesma nota.
Tenho em Jesus meu melhor amigo, meu prazer, minha luz. Meu Jesus sempre está comigo. Vamos todos cantar esse também? Cante com a sua alma, com alegria. Número 102. Tenho em Jesus meu melhor amigo, meu prazer, minha luz. Outro não há que minha alma salve. Só Jesus, só Jesus. Meu Jesus sempre está comigo. Pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo. Sempre enfim eu será. Sei que Ele vê minhas negras lutas, vê também minha dor. Todo pesar com amor suaviza. Não terei mais temor. Meu Jesus sempre está comigo. Pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo. Sempre enfim eu será. Crente nenhum esse amigo esquece. Não nenhum, não nenhum. Outro não há tão humilde e manso. Não nenhum, não nenhum. Meu Jesus sempre está comigo. Pela mão conduzir-me-á. Tenho em Jesus meu melhor amigo. Sempre enfim eu será. Amém. Boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom é nós estarmos aqui mais uma vez. Tão bom chegar aqui. Bom ver irmão Marcelo. Deus te abençoe, irmão Marcelo. Bom te ver. Brandão, Eliane, mãe do irmão Marcelo. Estão todo mundo aí. Irmão Eliane. Deus abençoe. Bom ver a cada um de vocês. Cremos que o Senhor vai nos ajudar mais uma vez esta noite. É tão bom, porque aqui é onde nós aprendemos do Senhor. Aqui é onde Ele nos instrui e nos ajuda, né? E cremos que Ele vai nos ajudar mais uma vez nesta noite. Temos a nossa programação Fé para Vencer, nosso programa de rádio, na Rádio Redentor AM 1110, de domingo a sexta, de meio-dia às 13 e aos sábados, das 7 às 8. Temos também nossa página www.tabernaculodafé.df.org.br, que são transmitidos nossos cultos, né? Toda quarta, sexta, domingo, lá em Taguatinga no sábado e na terça-feira. Aqui já tem muitos irmãos que estão conosco através da nossa página. Vamos dar a nossa saudação. Lá na Alemanha, em Frankfurt, está o irmão Manuel e Lourdes Picotto, irmã Conceição Picotto e irmã Maria Picotto. Lá na Bahia, em Casa Nova, irmão Ricardo e família. No Distrito Federal, na Ceilândia, o irmão Hinaldo e família. Irmão Anderson, irmã Geise. Irmão Eupídio e família. Em Taguatinga, irmã Fátima. Em São Sebastião, irmão Edson e Lucília. No Gama, irmã Mary Borba. Em Sobradinho, irmão Eronildo, Edilene e Lois. Em Brasília, Eber. No Recanto das Emas, Tiago Clementino e família. No Goiás, no Jardim Gá, está irmão Claudionor e a irmã Rita. Irmã Luana, irmã Yara, irmão Erivaldo, Belém e família. O irmão Gabriel e Bianca. No Valparaíso, irmã Osana.
irmã Débora e Heitor, Arlinda Neres, Kelly, Edmilson Araújo, Jardim ABC, irmão Fernando e Josiane. Na cidade ocidental, irmão Wilkerson e Sabrina. Em Minasul, irmão Edson Cunde, irmão Ézio Correia e irmã Késia. Em Uruaçu, irmã Maria Teles. Em Teófilo Otoni, a irmã Milza em família, e Rafael e Daiane. No Paraná, em Arapoti, irmã Aparecida Azevedo. Em Pernambuco, irmã Vitória dos Santos Antão. E Silvio e família. Em Recife, irmão Pacheco e família. Em São Paulo, irmão Glicério. Em São Paulo, no Glicério, Francisco, Luzinete, Gustavo e Eudilberto. Em Birigui, Alex e Adriana. Em Cajobi, irmã Tânia e Dorcas Silva. Em Jaú, Jesus e Charles. Em São Manuel, João Ferreira. Em Lourdes, Clarice Cassalho. E mais 59 conexões não identificadas. Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui hoje não chegou pedido, né? Irmão Donizete, vai fazer oração de gratidão. Vamos fazer uma oração, irmão Donizete, de gratidão hoje. Porque, graças a Deus, estão todo mundo bem. Não teve nenhum pedido de oração. Só a notificação de ausência que o diácono José Siqueira justifica sua ausência por motivo justo. Mas se porventura você tem uma necessidade, no levantar de sua mão, Deus conhece e Ele te dará. Irmão Geraldo? Irmã Meire. Vamos levantar as nossas mãos em favor da irmã Meire Borba, que está em necessidade nesta hora. Vamos orar com o nosso irmão Donizete. Se você simplesmente confiar e crer, Ele te dará aquilo que você deseja do seu coração. Vamos orar. Ó Pai Celestial, obrigado, Senhor, por estarmos aqui presentes em Tua casa, Senhor. Isto é um privilégio para nós, Senhor. Ajude-nos, Pai, a receber uma palavra, Pai, para que possamos sair daqui pessoas melhores, Pai, mais humildes, mais mansos, Pai, de coração. Aqui tem pessoas, Pai, que colocaram seus nomes, porque tem problemas, tem dificuldade. Mas o Senhor pode, Pai, resolver o problema de cada um, porque nós confiamos em Ti, Pai. E só tem uma coisa que o Senhor não pode, Pai, é falhar. E isto o Senhor não falha, Pai. Nós estamos crendo, Pai, que o Senhor resolverá. Unge, Pai, o pastor que vai trazer a palavra nesta noite. Ajude, Pai, a cada irmão. Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Adoramos a Deus com as nossas ofertas.
faça com que o povo creia em ti. And if I tell the word of God, it ain't believe me, it's believe the word. E se eu lhe digo a palavra de Deus, não é crer em mim, é crer na palavra. If it ain't with the word, then don't believe it. Se isto não está com a palavra, então não creia nisto. But if you believe it is the word, then whatever it is, you pray. Mas se você crê que é a palavra, então seja o que for, você ore You believe. e creia. And see if he still can reveal what's in your heart. E veja se ele ainda pode revelar o que está em seu coração. And anybody knows that the Bible said that the word of God is sharper than a two-edged sword and discerns the thoughts and intents in the heart. E qualquer um sabe o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus é mais aguda do que uma espada de dois gumes e discerne os pensamentos e intenções do coração. That's how Abraham knew that that was God when he could tell what Sarah was saying back in the tent, what she was thinking about. Foi assim que Abraão soube que aquele era Deus, quando ele pôde dizer o que Sara estava dizendo lá atrás na tenda, o que ela estava pensando. When he said, I'll visit you, and Sarah thought in her heart, it can't be so. Quando ele disse, eu te visitarei, e Sara pensou em seu coração, isto não pode ser assim. Now, I said he's here to heal you. What do you think about it? Agora eu disse que ele está aqui para te curar. O que você acha disto? You just believe. Now, I have no certain way. Heavenly Father knows that. Se você apenas crer. Agora eu não posso. Eu não tenho determinada maneira. O Pai Celestial sabe disto, vem? Got to see it. What I see, I say, and what I don't see, of course, I can't say. Eu apenas tenho que ver isto. E o que eu vejo, eu digo. E o que eu não vejo, naturalmente eu não posso dizer. But he's just as much God. Would that increase your faith if you do it? Preaching like that, it kind of throws me out a little bit. Mas ele é do mesmo tanto Deus. Aquilo aumentaria sua fé. Se ele fizesse isto, pregando assim, isto me lança para fora um pouquinho. But he's here. I'm conscious of that. Mas ele está aqui, sou ciente disto. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, agradecemos ao Senhor por esse privilégio, Pai, estarmos na Tua casa para ouvir a Tua palavra, Pai. Senhor, abra os nossos corações, nossas mentes espirituais, que a Tua palavra possa descer no fundo de nossas almas e nos abençoar, tirar, Senhor, todo o peso, todo o fardo, toda a opressão, possamos voltar para os nossos lares leves, em Tua presença, com o perdão de nossos pecados, pedimos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. O Senhor Jesus continue nos abençoando, irmãos, nesta noite. Bom estar aqui, reunidos com todos vocês, ver o esforço de cada um que fizeram para estar aqui, não é? Vamos ficar de pé sem perca de tempo.
Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, do verso 4 ao 6. Livro de Apocalipse, é o livro das revelações. A palavra Apocalipse quer dizer revelação. Revelação quer dizer tirando o véu, dar-se a conhecer. Apocalipse, capítulo 1, verso 4 ao 6. Nós vamos dar sequência ao estudo da mensagem que estamos estudando, a revelação de Jesus Cristo. É o beabá da vida cristã, não é? A revelação de Jesus Cristo é o ABC, é o beabá do conhecimento do Evangelho. Mas sem isto nós não teríamos o que temos. Sem o beabá você não tem álgebra e outras coisas maiores. Verso 4 de Apocalipse 1. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Senhor nos abençoe. Podeis assentar. Nós vamos ler a partir aqui, saudação, é a página 6 desse compêndio, página 6, lá no final você vai ver a saudação. Vamos prosseguir a leitura aqui a partir da saudação, não é? Quero contar com a atenção de todos para que possamos desfrutar de um bom tempo de aprendizagem. Não é porque é uma matéria simples que não se torna profunda. Isso é igual aos hinos. Os hinos podem ser cantados há 100 anos, 200 anos, mas se você cantar no Espírito, ele fica novinho. Sim a Bíblia, sim a mensagem. Se nós tivermos no Espírito essas beabá, coisa do início da fé, fica novo, isso nos traz raízes, nos estrutura, nos traz conhecimento. Aqui a saudação, Apocalipse 1, verso 4 e 6. O profeta lê, não é? João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Aí o profeta comenta sobre esses versículos lidos. Ele diz, a palavra Ásia é realmente a Ásia Menor. É uma pequena porção de terra, aproximadamente do tamanho de Indiana, lá onde ele morava. Pequeno estado, né? Ásia Menor. As 7 igrejas lá foram especialmente escolhidas, dentre todas as outras igrejas, por suas características. Por que Deus escolheu aquelas 7 igrejas que havia ali na Ásia Menor, de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Estavam todas ali
na Ásia, um pequeno território. É por causa das características dela. Cada igreja daquela tinha sua característica. Éfeso quer dizer relaxado. A palavra Laodiceia, que é a última, quer dizer direito, direito dos povos, quer dizer mulher. E tudo no decorrer da história, do tempo, foi caracterizando por aquelas características que havia naquelas igrejas da Ásia Menor. Tudo que aconteceu, principalmente hoje, quando estamos na última era, na era de Laodiceia, as coisas que estão acontecendo hoje no mundo todo, nas igrejas, caracteriza perfeitamente o que aconteceu lá em Laodiceia, na cidade de Laodiceia, na Ásia Menor. Direito dos povos, mulher, e da mesma maneira que aconteceu lá, era rica, a cidade de Laodiceia era a cidade mais rica das 7 cidades da Ásia Menor, onde tinha as suas maiores faculdades de medicina e tudo mais. Então, Deus tomou aquelas 7 cidades para figurar nas 7 eras da igreja gentia, hoje. Não falha nenhuma vírgula. Pois estas mesmas características seriam encontradas nas sucessivas eras, séculos mais tarde. Inclusive hoje, né? Página 7 agora. Os 7 espíritos, ele está explicando o que foi lido aqui em Apocalipse 1, verso 4. Os 7 espíritos diante do trono não é os. Não, Deus não tem 2 espíritos. Deus tem um Espírito Santo só. É o Espírito que estava em cada um dos 7 mensageiros. Espírito Santo usando cada mensageiro em sua devida era, dando-lhes seus ministérios para a era em que cada um viveu. O mesmo Espírito Santo trabalhando de forma evoluindo, cada vez mais evoluindo, até chegar à era de Laodiceia, que é a conclusão da evolução de Deus para com sua igreja, fazendo da sua igreja, igreja luz, igreja com conhecimento completo do que é Deus, do que é a palavra, do que é realmente Cristo Jesus. Mas cada um deles tiveram parte disto, né? Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e agora, por fim, William Branham, o 7º anjo. Agora, todas estas expressões, aquele que é, aquele que era, que há de vir, e fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e príncipe dos reis da terra, o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso, são títulos e descrições da única e mesma pessoa. São descrições e títulos que se referem a um único Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Atos 20, 28 diz que nós não somos lavados, salvo pelo sangue de judeu e nem pelo sangue de gentil. Somos lavados, salvos pelo sangue de Deus. Então Jesus é Deus. São Mateus 1, 23, é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, não é? O Espírito de Deus em João, aqui em Apocalipse, escrevendo esse livro de Apocalipse, se expressa assim a fim de
de apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo e revelar a divindade como um Deus, um singular Deus, trabalhando de várias formas. Lírio dos vales, rosa de Saron, escolhido entre os milhares, Pai da eternidade e tantos outros prenomes, né? O Espírito de Deus em João se expressa assim a fim de apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo e revelar a divindade como um Deus. Hoje há um erro grave que diz haver 3 deuses em lugar de um. Esta revelação, conforme dada a João pelo próprio Jesus, corrige este erro. A revelação dada a João pelo Espírito Santo corrige este erro de pensarmos que tem 3 deuses em 3 pessoas distintas. A revelação nos mostra que há só um Deus em várias manifestações, como Jeová apresentou no Velho Testamento, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tsiqueno e tantas outras manifestações. Mas no Novo Testamento ele deu o nome, Atos 4, 10, 12, embaixo da terra, em cima da terra e embaixo do céu, não há outro nome dado aos homens senão pelo qual possamos ser salvos, senão este Senhor Jesus Cristo. Este é o nome de Deus para nos salvar, nós invocá-lo. Esta revelação, conforme dada a João pelo próprio Jesus, corrige este erro de 3 pessoas. Não é que haja 3 deuses distintos, mas um Deus com 3 ofícios, ou mais, não é? Ou mais. Como eu tenho ofício de ser pai, eu tenho ofício de ser filho, porque eu nasci, e eu tenho ofício de ter espírito, porque eu tenho um espírito que dirige essa carne. Sou pai porque casei, sou filho porque nasci de pai e mãe. E sou espírito porque o lado de dentro, o homem da máquina, é um espírito. Mas eu poderia emendar outros atributos que eu tenho. Sou avô porque tenho a neta. Sou genro porque tenho um sogro. E tantos outros atributos que eu tenho. Como Jesus, lírio dos vales, rosa de Saron, escolhido entre os milhares, mas referindo ao mesmo personagem. O irmão Branham chega a dizer isto, Deus em morfe. Nós acabamos de ler naquela mensagem, quem é esse Melquisedeque? Deus em morfe. Morfe quer dizer aquele que muda de aparência. Uma hora ele apareceu como pai, na coluna de fogo, lá no Velho Testamento, Deus sobre nós. Outra hora ele apareceu como filho, nascendo da virgem, Deus conosco, comendo conosco, andando conosco. Outra hora ele aparece como Espírito em Pentecoste, após sua morte. No Calvário ele desce como Espírito, que preenche os céus e a terra. Deus em nós. Mas manifestações diversas do mesmo Deus. Amém? Então isso fica tão lindo, tão claro. Deus em morfe. Morfe quer dizer várias maneiras de várias manifestações. Há um Deus com 3 títulos, Pai, Filho, Espírito Santo. Esta poderosa revelação é a que a igreja primitiva tinha. Então quando você chama-se filho, descendente da igreja primitiva, o que prova que você é descendente da igreja primitiva não é quando você fala só,
mas é quando você identifica sua fé como a fé que eles tinham. Que uma coisa é falar, eu sou crente da igreja primitiva, mas creio em 3 deuses distintos, em tantas mariolatrias, santolatrias. A igreja primitiva não tinha isso. Então o que identifica é o seu comportamento de fé, é que identifica se você é filho mesmo da igreja primitiva ou não, não é? Graças a Deus que nós temos o comportamento de fé, de doutrina, de maneira de ver a palavra de Deus como nossos pais primitivos. Portanto, esta igreja não nasceu agora, no ano 60 ou ano 70. Não, essa igreja nasceu em Pentecostes. Essa igreja nasceu há mais de 2000 anos atrás, em Atos capítulo 2. Isso Paulo nos afirma, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versos 19 e 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra principal é Jesus Cristo. Então esta igreja é a igreja profética, como era a igreja primitiva. Esta poderosa revelação é que a igreja primitiva tinha, e você tem também. Por mais que você se julgue fraca na fé, irmã, ou irmão, por mais que você julgue fraco, mas você carregando esta revelação da verdade em seu coração, já é o suficiente para você vencer todo o inferno. Todo o inferno. Por mais que você se julgue fraco, mas a mentira não pode resistir à verdade. Foi o que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra esta verdade. Carregue-a viva dentro de você e você terá autoridade. Sabe o que é autoridade? É carregar a arma verdadeira, poderosa. E se Deus tivesse uma arma mais poderosa, que detonasse mais com o inferno, Ele teria nos dado. Ele nos deu a arma que os céus possuía, que detona mais o diabo, que é a verdade, a sua palavra. Então, se você agarrar a isto, agarrar a esta palavra, não tenha medo não. Tenha medo não. O de fora, a casca, chamado carne, isso aqui é descartável, isso aqui vai terminar um dia desse. Mas o de dentro, sendo forte, o diabo não pode penetrar nela. O diabo não pode vencer ela. Às vezes ele vence o de fora, a carne, com orgia, com coisas, mas o de dentro ele não vence, porque o de dentro é Deus. Você tem que se convencer disto, minha irmã. Nunca perca isto de vista. O de dentro, do lado de dentro de nós, você é Deus. Esta revelação é Deus. Por isso que você às vezes tenta a se unir à denominação tal, mas você não consegue. Você vai ficar como um patinho lá, comendo bolotas e passando fome, porque lá não tem um alimento que alimenta a alma de um revelado. Lá só alimenta dizendo que Deus é 3, a coiseirada toda, mariolatria, santolatria. Você vai morrer de fome lá, vai passar fome. Saia de lá, venha para a palavra. Ainda que a palavra te corrija, mas diga: graças a Deus, eu estou na mesa do Senhor, alimentando a minha alma com o pão vivo que desceu do céu, chamado revelação de Deus.
Esta poderosa revelação é que a igreja primitiva tinha e deve ser restaurada neste último dia, junto com a fórmula correta do batismo nas águas, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. É a revelação completa. Você diz que tem a revelação e é batizado nos títulos, você não completou sua revelação, não. E às vezes é batizado no nome de Jesus Cristo, mas crê que existem 2 deuses, pessoas distintas, ou 3 deuses, você está com a sua revelação incompleta, porque você nunca vê isso na Bíblia: 2 deuses distintos, 3 deuses, 4 deuses, mediador, mediadoras entre Deus e os homens. Paulo disse a Timóteo: o único mediador entre Deus e os homens é Cristo, é o sangue de Cristo. Agora, os teólogos modernos não concordarão comigo, pois aqui está o que foi escrito em uma grande revista cristã. Os teólogos escreveram, criticando o profeta. Esse ensinamento sobre a Trindade está no próprio coração e âmago do Velho Testamento. Eles escrevendo na revista, criticando o irmão Branham, dizendo que esse ensinamento da Trindade está no coração do Velho Testamento. Do mesmíssimo modo, está no coração e âmago do Novo Testamento. Ora, o Novo Testamento é exatamente tão oposto quanto o Velho Testamento, a ideia que haja mais deuses do que um. O Novo e o Velho está oposto a esse pensamento. Depende muito em que espírito você vai ler a palavra de Deus. Aí vem o caso, não é? Se você lê num espírito trinitariano, você vai ver 3. Mas se você ler no espírito que foi escrito, que é o Espírito Santo, você vai ver um Deus com várias manifestações. Você não vai ver complicação. Eu já vi pessoas dizendo: eu já vi na Bíblia versículo que diverge com outro versículo, e foi muito. Teve um que teve até o critério de anotar mais de 20 versículos que divergia com outro versículo. É porque está lendo de uma forma carnal. A Bíblia Sagrada não é um livro para nós lermos de uma forma carnal. Ela é o livro espiritual, está escrito nela, sim, várias delas, Bíblia Sagrada. Você tem que se sagrar. Você sabe o que é sagrar? É se consagrar para ler. Senão você vai confundir a coisa. Isso vai te trazer prejuízo para a sua alma. Por quê? Você vai ficar igual um mancebo de qualidade. Conhecia os mandamentos de cor e salteado. E, no entanto, a alma dele estava vazia, sem salvação. Chegou para o mestre e disse: bom mestre, me ajude aí, porque eu conheço tudo de cor e salteado, mas eu não tenho salvação. Por quê? Porque ele lia de uma forma carnal. Ele não lia dizendo: Deus, deixa isso descer na minha alma. Ele não lia para deixar Deus falar. Para inserir a sua interpretação do seu sacerdote, do seu líder, para acrescentar ou diminuir. Aí ele ficou em prejuízo, sem vida eterna. Esse é o problema do hoje, da era a qual estamos vivendo hoje. Eu tenho dito para os meninos, para as meninas que estudam nas escolas, segundo grau e até na faculdade, ter cuidado com esses professores de sociologia. Sociologia é uma matéria que tira a fé das pessoas de Deus como o Criador de todas as coisas. Leva as pessoas a acreditar que o homem é o grande Criador. Ora, gente, o homem não cria nada. Me mostra, aquela menina vinha da escola dominical e aquele ateu cruzou o caminho dela e disse: filha, você está perdendo seu tempo em ir na igreja,
Não existe tal coisa como Deus. Ela disse, não existe, doutor. Ele era um doutor. Ele disse, não. Ela baixou, pegou uma pequena florzinha e disse, doutor, se não existe Deus, quem é que deu vida para essa florzinha existir? Foi o suficiente. O doutor começou a chorar, disse, minha filha, você me venceu. Tem que ter uma inteligência maior para criar. O homem pode criar uma flor de plástico, parecida, mas não tem vida. Não tem vida. O único que dá vida, o autor da vida, é o dono da vida, que é Deus. Aleluia, glória a Deus. É bom ver a palavra de Deus como ela é, não é? Ele disse, no Novo Testamento, é exatamente tão oposto ao Velho Testamento a ideia de que haja mais deuses do que um. Tanto no Novo quanto no Velho, se você for ler no Espírito do Senhor, no Espírito que ela foi escrita, porque não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que levou aqueles 40 escritores cheios do Espírito escrevê-la, ele morando em você, vai fazer você crer como foi escrita. Isso é igual música, o profeta fala, isso é igual música. Se o espírito do autor da música estiver, do compositor da música, estiver no regente, o regente vai interpretá-la igualzinho o ritmo, a melodia, a música que o compositor escreveu. Mas se o espírito do compositor que estava sobre o compositor não estiver no regente, o regente vai interpretar aquela música totalmente diferente. Assim é a Bíblia. Se o espírito do regente da Bíblia, quem é o regente da Bíblia? Senhor Jesus Cristo. Se ele estiver em mim e em você, fará com que cada um de nós entendamos do jeitinho que ela foi escrita. Mas se o espírito do regente, o comandante, o chefe, o rei dos reis, não estiver em nós, nós vamos complicar tudo. Por isso que hoje existem quase 100 mil ou 100 mil nomes de denominação e cada uma diverge com a outra. Por quê? Porque encara a coisa de uma forma carnal. Falta de um profeta, gente, é muito grande. O profeta, disse a Bíblia lá em Amós, capítulo 3, verso 7. A Bíblia lá diz que Deus não faz nada na terra sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. É o profeta que põe o dedão na Bíblia e diz isso é isso, isso é isso, isso é isso. Não é teólogo, não. Não é teólogo nenhum tem essa autoridade de Deus de reunir em quatro paredes e dizer, isso aqui, o que aconteceu lá com Constantino, com seus teólogos, no ano 325 depois da morte de Cristo. Constantino e seus teólogos reuniram e disse, de hoje em diante, vamos tirar essa matéria de um só Deus, porque até o ano 325, a igreja era totalmente monoteísta, cria um só Deus, tinha um só batismo, uma só fé, um só Senhor. Mas Constantino, aquele grande teólogo, chamou seus teólogos e chamou os evangélicos, também entre aspas, e trouxe para aquele convento, concílio, chamado Concílio de Nicéia. E ali mudou tudo. Criou santolatria, mediadoras, e mudou o nome, colocou títulos no lugar do nome de Jesus, batismo por imersão, eles colocaram o batismo somente por aspersão, e mudou tudo. Por isso que a coisa virou como está hoje. Nenhum homem, meus irmãos, tem o direito de mudar a palavra de Deus. Seja ele doutor, seja leigo, seja quem quer que for. Cada dia a gente ouve que está brotando mais uma. Brotou mais um ismo, brotou mais uma religião.
Você anda na rua, cada rua tem 2, 3, 4, 5 igrejas. Se a rua for longa, chega até mais. E cada uma interpreta de uma forma. Não, lá no céu não vai ser essa salada, não. Lá no céu vai entrar somente uma qualidade de pessoas. Pecadores redimidos pelo sangue de Deus. E eu vou estar lá, você também? Nós vamos estar lá, meus irmãos, porque nós cremos no que é verdadeiro. Não interessa o quanto nós temos arranhões adquiridos sem nossa vontade aí no mundo. Porém, nossa alma não tem nenhum arranhão. A nossa carne às vezes concebe arranhões, mas a nossa alma, ela é uma alma profética, discípula de profeta. Ela não tem nenhum arranhão que impeça ela entrar na glória. Irmão Brana disse: nós vamos ter tantas surpresas quando chegar lá, porque do lado de cá nós somos igual um filtro, né? Filtramos tudo. Tudo bem, por um lado tudo bem. Não vamos também deixar a coisa virar baderna. Mas só que Deus tem soberania. Deus tem soberania. O irmão Brando disse: pessoas que você nunca esperaria que chegava lá. Você vai chegar lá, vai encontrá-las lá. Porque elas criam, estava machucada só do lado de fora. É como a goiaba. Você chega numa lavoura de goiaba, aquela goiaba que está picada de bico do passarinho, você pode comer, corta aquele bicado do passarinho fora e come a goiaba tranquilo. Mas você tem que ter cuidado daquela goiaba bonitona pro lado de fora, mas pro lado de dentro tem bicho, da bichada, que lá é nojento, faz mal. Assim, por fora bela viola, mas por dentro doutrina errada. Cuidado. Mas o eleito, de São Mateus 24, 24, diz que o eleito não é enganado com isso. Eleito, às vezes você vê muitos eleitos como goiaba, não é? Por fora todo bicado. O diabo deu uma bicada nele, uma bicada nela. Aliás, hoje é difícil um crente revelado hoje não ter uma bicada. Uma bicada, né? Uma fraqueza, uma bicada. Porém, do lado de fora só. Do lado de dentro você não vê nenhum eleito com a bicada. Por isso que Paulo disse: examine-se, pois o homem é a si mesmo. Fique querendo examinar os outros, não, que você pode julgar errado. Você pode julgar os outros pela bicada do lado de fora, quando lá dentro tem uma alma revelada. Quantas pessoas julgou Maria Madalena porque ela estava toda bicada? A samaritana estava toda bicada. Mas quando Jesus chegou, disse: aqui está uma filha de Abraão. Uma filha de Abraão. Irmão, crer nesta mensagem é a coisa mais rica que existe na terra que um ser humano possa alegar-se. Amar esta mensagem é a coisa mais rica que você possa ter. O anjo prometeu ao profeta: todos que te amaram, eu te darei do lado de cá. Ele estava lá na sexta dimensão. Se você amar isso, irmão, você não fica, não. O amor divino te arrasta. Te arrasta. Às vezes custa preço, né? Você vai pagar um preço desse arrastado. Mas que você vai ficar, nenhum. Jesus orou em São João 17: Pai, nenhum daqueles que tu me deste por revelação. O revelado é aquele que Deus deu. O não revelado, Deus não tem nada a ver com ele. Mas o revelado, Deus tem a ver com ele. Você tem alguma coisa a ver com o filho do vizinho? Você não tem. Ele nem te chama de pai, de mãe. Mas o seu filho te chama de pai e de mãe. Você dá a vida por ele, não é assim?
E você chama a palavra de mãe. Você chama essa Bíblia de pai, de mãe. Com isso você está intimando a Deus cuidar de você. Aleluia. Esse é o valor de filho, irmãos. Filho tem um valor muito grande. O servo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre, ainda herda do pai. Porque se fazer um DNA, o sangue do pai corre na veia do filho. Faça o DNA espiritual, a revelação da Bíblia corre dentro da sua alma. A revelação da Bíblia corre dentro de nossas almas. Isso é o DNA espiritual. E você não consegue alimentar de outro tipo de alimento. Todavia, o Novo Testamento, com igual clareza, ensina que Pai é Deus, Filho é Deus, Espírito Santo é Deus. E que esses três não são três aspectos da mesma pessoa, mas três pessoas estando em uma verdadeira relação pessoal, uma com a outra. Aí temos a grande doutrina das três pessoas, porém um Deus, três ofícios, não é? Porém um Deus. Eles também afirmam, os teólogos das denominações, Deus, de acordo com a Bíblia, não é simplesmente uma pessoa, mas ele é três pessoas em um Deus. Este é o grande mistério da Trindade. Mistério confuso da Trindade que nem eles sabem explicar. Claro que é. Como pode estar três pessoas em um Deus? Três pessoas em um só? Que jeito? Só aleijado, né? Eu já vi menino aleijado, só um corpo para cá, outro corpo para lá, né? Outro para cima. Aí o médico tem que cortar aquilo. Não há Bíblia para isto. Coisa boa é ser eleito. Eleito não é a Maria vai com as outras. Eleito busca logo na Bíblia. Qualquer coisa que você vê, está meio desconfortado, você busca na Bíblia e só não há Bíblia para isto. Eu não vou fazer, não. Mas mostra até uma falta de raciocínio inteligente. Três pessoas distintas, embora de idêntica substância, fazem três deuses, ou a linguagem perdeu completamente seu significado. Apenas ouça essas palavras de novo. Jesus dizendo, onde lemos aqui em Apocalipse 1:4, eu sou o Alfa e o Ômega. A palavra Alfa e Ômega é a primeira letra do alfabético grego, Alfa. Ômega é a última letra do alfabeto grego. É isso, ele queria dizer isso, eu sou o princípio e o fim. Fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isto é deidade. O que é deidade? É a total descendência, condescendência de Deus humanizado. Jesus era a deidade de Deus, era a condescendência de Deus humanizado em nosso meio. E agora essa condescendência está na igreja, através de sua palavra. O problema é que nós esquecemos que possuímos. O grande mal nosso é esse. Nós esquecemos o que possuímos e de repente começamos a agir com baixaria, como pessoas que não têm nada de Deus. O diabo faz tudo para nós esquecermos o que nós possuímos.
e agirmos como os demais que não têm o que nós temos, a filiação, o DNA que nós temos. Gente, sempre é bom nos dar um beliscão na fé, na consciência, e dizer, citar o nome, eu cito o meu, você cita o seu. Adalto, você tem coragem de fazer isso, coisa errada aí? Lembra, você tem o DNA de Deus. Você tem a gene de Deus. Você tem coragem de se denigrir com essa coisa, Na hora que você for errar, grite seu nome, diga fulano. Você tem coragem de fazer isso? Você carrega dentro de você um Deus que odeia o pecado. Você acordará, refletirá, cairá em si, pensará 3 vezes e não vai fazer aquilo. Você vai valorizar o que você tem. O diabo só consegue derrubar um crente quando ele hipnotiza, cega, faz ele esquecer o que ele é. Se ele não conseguir hipnotizar, ele não dá conta de derrubar de jeito nenhum. De jeito nenhum. Meus meninos, quando eu era pequeno, eu comprava filme evangélico para eles assistir. E eu comprei um filme eu esqueço o nome, do aquele menino que perdeu na selva. Não, o menino da selva. Mogre. É o Mogre, o Mogre, é o menininho. E ele sabia desses truques, a serpente lá viu ele e veio, e a serpente queria encantar ele, olhando no olho dele, e ele virava o olho. Ele sabia que se ela mirasse no olho dele, ela encantava, ela encandecia ele, encantava, e ela comia ele. Ele virava o olho e gritava pela onça, que a onça era amiga dele. Vem cá, ela chamava o nome dela, eu esqueço o nome. E ele não deixava a serpente mirar no olho dele. Ela rodeava ele, enrolava ele e vinha com o olho novamente nele para hipnotizar ele. Ele virava o rosto, não deixava ela hipnotizar ele. Assim é o diabo. Se você deixar ele te hipnotizar, ele te come, te mata. Chame Jesus. Chame Jesus! Socorro, Jesus! Socorro, Jesus! Eu não quero ser hipnotizado. Porque o crente hipnotizado, ele esquece de tudo. Esquece até que é filho de Deus. E começa a agir como não filho. Com palavras de baixo calão, maneiras mundanas. Porque está hipnotizado. Mas ele é filho, um filho hipnotizado. Que Deus nos livre dessa hipnotização de Laodiceia. Laodiceia tem hipnotizado tanta gente. Isso começa na sala de aula. As professoras chegam e dizem, o que tem? A fulaninha é crente também, ela faz isso, o que você não pode fazer? Você pode dizer, ela faz isso, que ela é uma crente de nome, eu sou uma cristã. É diferente de mim, ela é crente. Que até o diabo é. Eu sou cristã. Porque ela vem, a serpente está na escola, a serpente está lá no trabalho, a serpente está na mulher, a serpente está no homem, a serpente estava na Jezabel, a serpente estava na Dalila, e conseguiu hipnotizar o Acabe, conseguiu hipnotizar o Sansão, a serpente estava naquelas mulheres de Salomão, aqueles deuses delas. Você tem que saber que tem serpente espalhado por essa terra, que não é brincadeira. Por isso você tem que estar gritando, Deus, socorra! Socorre-me, Deus! Não ser um crente, um filho de Deus hipnotizado. É feio isso, não é? É doído isso, não é? Filho de Deus tem direito de ser livre, de ser alegre, de ser louvar a Deus. Ontem nós pregamos lá no culto, lá na casa do irmão Regimilton. Um culto tão bom, juntou tanta gente. E tão feliz, tanta gente lá ontem. E nós pregamos lá, quando deram a oportunidade para nós. Há muitas pessoas que deveriam ser livres, são escravas. Deveriam ser livres. A palavra veio, deu liberdade.
Filho libertou, verdadeiramente sois livres, disse Jesus em São João 8. Mas são escravas do seu ego, do seu temperamento, são escravas do seu ponto de vista, escrava do, como nos dias de Moisés, havia 2 milhões de pessoas, mas livre mesmo, só havia 2. Só Josué e Caleb, o resto era tudo escravo. Qualquer coisinha já murmurava, qualquer coisinha já falava, reclamava, não eram livres. Não estavam dispostos a sofrer as consequências de seguir um profeta. Por isso que a terra abriu e engoliu todos. Caiu todos. Deus teve que levantar outra geração no meio da estrada. Porque diziam ser livres, mas eram escravos. Que Deus nos livre disso, irmão. Ser hipnotizado pelo diabo. Sermos livres de fato, de alma, só não verbalmente, só o mundo religioso diz que está livre, mas são escravo de dons carismáticos, e só porque dom carismático tem o dom carismático já diz que já é salvo. Isso é uma escravidão. Isso é uma escravidão, irmão Brando, isso você não passa do seu ponto de interrogação. Você não passa do seu ponto de interrogação. Só porque tem um dom carismático, diz eu sou salvo, tem um dom carismático. Rica da lambaia. Você enganando a si mesmo. Sim, foi para a era anterior, para a era pentecostal. Agora é a era do grão. Não é a era mais da palha, é a era do grão. Você está preso na palha ainda. É crescendo e crescendo no conhecimento de Deus. E essa última era a qual estamos vivendo é a última era, Laodiceia, é a era da culminação de toda a ciência de Deus, todo o conhecimento de Deus em nós. Nós não podemos ser crente igualado com o ensinamento de Wesley, pentecostais, luterano, não, lá foi para a era deles. Deus exige de nós hoje, é uma era profética. Deus exige de nós uma lucidez maior. Exige porque Ele deu, Ele não exige nada sem Ele dar primeiro. Primeiro Ele nos deu William Branham, para depois cobrar de nós lucidez de William Branham, de profeta. Ele nos deu um profeta para nos cobrar lucidez de profeta. Ele não cobra nada sem primeiro dar. Então, Ele exige de nós estar mergulhado nestas verdades. Mergulhado nessas verdades, minha irmã, ninguém te engana. Ninguém te engana. Você pode ter sua carne assim. O diabo pode dar um balaço na sua carne, mas na sua alma, não. Sua alma fica ilesa. Ilesa. Nossa alma não tem nenhum arranhão. Nossa alma crê de correto com a palavra. Aleluia. É claro que é. Como pode estar 3 pessoas em um Deus? Não há Bíblia para isto. Coisa boa é Bíblia, né? A Bíblia é o livro máximo de Deus na terra. Não tem um livro acima da Bíblia, não. Os outros livros são tudo escritores para ganhar dinheiro. Escreve o livro tal, você pode ver, principalmente hoje, nossa era, cheio de escritores, tudo querendo ganhar dinheiro em cima dos livros. A Bíblia é o livro máximo. Ela foi escrita sem querer ganhar dinheiro. Foi escrita para trazer luz ao mundo. Mas mostra até uma falta de raciocínio inteligente. 3 pessoas distintas, embora de idênticas substâncias, fazem 3 deuses, ou a linguagem perdeu completamente o significado. Apenas ouça essas palavras de novo. Ele disse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Isto é deidade. Deidade é Deus confinado em carne humana. Isto não é simplesmente um profeta, um homem. Isto é Deus. Jesus não era simplesmente um homem comum.
Não, ele era 100% Deus. Do lado de fora ele era 100% homem, chorava, tinha emoções de homem, mas pro lado de dentro ele era 100% Deus. E assim é você. Você aceita isso, irmão? Você aceita isso, irmã? Isso é para nós. Isso aqui não é para nós ficar lendo e dizer, Jesus era 100% Deus de dentro, 100% homem de fora. Não, é nós, é nosso irmão mais velho ele foi. Ele foi nosso irmão mais velho, abriu o caminho para nós, deixando pegadas para nós. Você aceite isso, irmão. Houve um tempo que a gente pregava, aceite Jesus como seu Salvador. Mas agora não, aceite Jesus ser seu homem de dentro. Aceite seu arrebatamento, sua fé de trasladação, sua fé de rapto. Você é 100% Deus, do lado de dentro. Por quê? Porque a palavra vive em você. Sua fé não é enganada, mesmo errado. Eu lembro do irmão, um diácono nosso lá em Goiânia, muitos anos atrás, na sarjeta, bêbado. Mas um ismo lá foi pregar para ele, ele disse, olha, não vem atrás de mim não, eu sei quando eu sair daqui para onde eu devo ir, viu? Mas ele não tinha uma fé embaraçada. Lá de fora ele estava todo arrebentado. Mas pro lado de dentro ele tinha uma fé revelada. E Deus honra isto, gente. Deus honra isto. Em nós. Amém? Isto é simplesmente um profeta. Isso não é simplesmente um profeta, um homem. Isto é Deus. E não é uma revelação de 3 deuses, mas de um Deus todo-poderoso. Eles não acreditavam em 3 deuses, nossos pais. Se nossos pais não acreditavam, por que eu tenho que acreditar? Eu me lembro do pastor Joaquim contar o testemunho quando ele foi lá nos Estados Unidos. E por uma razão, não teve ninguém, pessoa mais digna de ir com ele, ele teve que ir com um grupo de irmãos que cria na ressurreição isolada do irmão Brana. Ele morreu e vai ter que ressuscitar para pregar, revelar os selos para nós, sendo que ele já fez isso em 63. Mas ele foi com esses irmãos lá de Campinas. E aí chegando lá, esses irmãos idolatrando, e quando ele chegou lá e viu o irmão Never era vivo naquele tempo, estava na cadeira de roda. O Never era pastor do Tabernáculo Brana por muitos anos, foi o irmão Brana que pôs a mão nele. O irmão Brana elogiava muito ele, dizia, Deus fez o irmão Never e perdeu a forma. O irmão Never é um homem de Deus. E estava na cadeira de roda. E aí esses irmãos disseram para ele, sabe por que o irmão Never está na cadeira de roda? É porque ele não creu na ressurreição isolada do irmão Brana. Aí aquilo, para um eleito, irmão, para um eleito um risco é uma letra. Para o não eleito, qualquer coisa engana. Mas para um eleito um risco é uma letra. Ele, pastor Joaquim, como eleito, falou assim, escuta, irmão Never era um homem que o irmão Brana disse que Deus fez e perdeu a forma. Irmão Never era o pastor que o irmão Brana disse, esse é o pastor do Tabernáculo Brana, posto pelo profeta. O profeta era um homem de visão, ele não ia fazer uma coisa louca. Se irmão Never não crê nisso, eu é que vou crer? Se o irmão Never, um homem de Deus, não crê nisto, eu é que vou crer? Ora, se ele está na cadeira de roda, é o fim, cada um de nós teremos um fim, um de um jeito, outro de outro. Mas por dentro ele tem uma alma limpa. Não vou crer também não. E foi quando Deus trabalhou com ele, ele veio para o Brasil, voltou de lá da viagem e disse, olha gente, a coisa é assim mesmo. Eles não acreditavam em 3 deuses, eles quem? Nossos pais na fé. Quem é nossos pais na fé? Paulo, Pedro, Tiago 2,18 fala que até o diabo crê em um só Deus e até estremece. 2,19, né? O diabo crê e até estremece. Só que
estremece, mas não pratica. Você estremece e pratica. Eles não acreditavam em 3 deuses. Olha, se eles não acreditaram, se Paulo não acreditou, eu vou acreditar? Paulo é meu pai na fé. Pedro é meu pai na fé. Sim ou não, irmãos? Estamos aqui para aprender a biografia de nossos pais na fé, que é a igreja primitiva. Aleluia! Porque a igreja, volto a falar de novo, Efésios 2, 18, 19. A igreja do Senhor Jesus Cristo está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Paulo era um deles, Pedro era outro deles, Tiago era outro deles, e dos profetas, William Branham é um deles, 7º anjo de Apocalipse 10, 7, e cuja pedra principal é Jesus Cristo. A igreja que vai morar no arrebatamento está edificada sobre essas bases fortes. Vem os ventos, vem as tempestades, mas essa casa não ruirá. Ela é edificada na rocha. Cristo é a nossa rocha, é a pedra principal. Eles não acreditavam em 3 deuses no princípio da igreja. Se no princípio da igreja eles não acreditavam, porque no final nós temos que acreditar em inserir isso, hein? Inserir coisa de homem. Você não pode encontrar esse tipo de crença entre os apóstolos. Foi após a era apostólica que esta teoria foi introduzida e realmente tornou-se um debate, uma doutrina fundamental no Concílio de Nicéia. A doutrina da divindade causou uma dissidência em 2 direções, e dessa dissidência surgiram 2 extremos. Um realmente entrou no politeísmo, vários deuses, crendo em 3 deuses, e os outros entraram no unitarismo. E claro que demorou um pouco para acontecer, mas aconteceu. E nós o temos exatamente hoje. Mas a revelação através de João, pelo Espírito, às igrejas foi: eu sou o Senhor Jesus Cristo, eu sou tudo isto, não há nenhum outro Deus, e ele pôs seu selo sobre esta revelação. Está o selo de Deus, o anel de Deus selou isto. Nós vamos parar aqui, que o relógio já mandou parar. Sexta-feira que vem a gente prossegue mais, amém? Então, são coisas que parecem simples, não é? Parece o beabá. Mas se entrar no Espírito, fica nova, não fica? Fica nova. Por isso que a Bíblia nunca é velha para um homem revelado, para uma mulher revelada. Se você lê isso no Espírito, fica novinho, novinho, novinho. Mas se lê na carne, diz: isso é matéria antiga, eu aprendi isso quando eu aceitei a mensagem. Não tem matéria antiga na Bíblia nem na mensagem, não. Tudo é comida de hoje. Você vê lá na Bíblia, Jesus nunca apresentou ao povo como eu era. Sempre ele apresentou: eu sou. Presente, eu sou. Atualizado, presente. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar a Deus. Mas Isaquinho, vem cá orar, vem. Isaquinho, vem cá orar, vem. Isaquinho é genro do Miguelinho, é ganhador de almas também. Hoje o Miguelinho ligou para mim hoje, mas Isaquinho. Disse que já está com um juiz e um advogado lá, prontinho para batizar. Falei: ô irmão, amém. Uma coisa boa. Está trabalhando lá, né? Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Coisa boa é coisa boa, vamos trabalhar. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esses ensinamentos que tivemos aqui nessa noite, ó Deus. Aleluia. Nós chegamos aqui, ó Pai, e estamos saindo daqui melhor do que chegamos, ó Deus. Porque um culto, ó Pai, nós adquiriremos força para vencer a Satanás, ó Pai. Aleluia. Ó Deus, nós ouvimos, Senhor, nessa noite, Senhor, que quando o diabo vir nos hipnotizar, Senhor, nós devemos virar as costas para ele, Senhor, e pedir socorro a Ti, Senhor. E este culto, ó Deus, nós estamos aqui aprendendo, clamando a Ti, Senhor.
E o Senhor nos ouviu nessa noite com esses ensinamentos maravilhosos, ó Pai. Muito Aleluia. obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem falado conosco nessa noite, ó Deus. Aleluia. Continua com teu servo, pastor Adalto, ó Deus, Continua. e nos ajuda cada vez mais nesta caminhada, ó Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amanhã às 18 horas você pode ir. Vamos lá, gente, vamos lá. É bom te ver lá. Lá em Taguatinga nós temos a igrejinha. Ouvir a palavra não tem limite, não. Quanto mais você ouve, mais você enche de Deus. Vá lá, se você pode ir com a sua namorada, sua esposa, sua família. Vá, é um dinheiro que você gasta que Deus te repõe, viu? Amanhã às 18 horas, todo sábado às 18 horas. E domingo aqui, 8 horas da manhã, e o dia todo, né? À tarde, e o dia todo é bênção para nós. Não esqueça de ouvir o programa, de domingo a sexta, de meio-dia a 1, a Rádio Redentor. Se você tem dificuldade de pegar na Rádio Redentor, acesse pela internet, a internet vai pelo mundo inteiro, viu? Abraço, abraço, abraço um ao outro. E amanhã lá em Taguatinga, domingo aqui. Aceite o abraço, abraço em nome de Jesus. Cante, irmã, em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe. Domingo, não esqueça de trazer a mensagem que estamos estudando no domingo, viu? Domingo que vem, Deus guarda a sua palavra. Não esqueça de trazer ela domingo de manhã, viu? Deus guarda a sua palavra. Deus abençoe. Se as lutas desta vida te faz chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te ferem ao caminhar, coragem, meu irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Não te importa se é grande a tua dor. Coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor. Coragem, irmão, coragem. Não te esqueças que Jesus também chorou, teve coragem e foi vencedor, nos dando o exemplo de ser lutador. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar esta tristeza que te faz chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar
chorar.